Olá, meus amados, graça e paz. Essa é a Bíblia em Histórias Vivas e eu sou a Giovana Jacques. Hoje nós seguimos juntos aqui caminhando pela palavra através dos capítulos 10, 11 e 12 de 1 Reis. Depois de tudo que nós vimos, o reino chega ao seu ponto mais alto. Salomão está firme no trono, o templo está de pé, a sabedoria corre pela terra, a paz envolve Israel e a fama dele começa a atravessar fronteiras, chegando a terras distantes e despertando algo nas pessoas. Porque uma coisa é ser famoso, outra coisa é ser conhecido por causa do nome do Senhor. E é exatamente isso que chama a atenção da rainha de Sabá. A rainha de Sabá não era uma mulher comum. Ela era rica, sábia, influente, alguém acostumado a ver a grandeza, mas que ainda assim carregava dentro dela uma fome de entender, uma curiosidade profunda, uma mente que não se contentava com respostas rasas, e por isso ela decide fazer essa viagem longa, uma viagem difícil, trazendo uma grande comitiva, camelos carregados de especiarias, de ouro, em grande quantidade ali de pedras preciosas, porque se alguém realmente está interessado, faz esse sacrifício, e ela demonstrou isso, fazendo esse movimento para encontrar respostas. E ela chega, entra ali na presença de Salomão e começa a fazer perguntas difíceis, profundas, perguntas que revelam o coração. E Salomão responde todas, sem deixar nada sem resposta. E enquanto isso, ela observa tudo ao redor. O palácio, a organização, os oficiais, os servos, a mesa do rei cheia, o cuidado com cada detalhe, a ordem, a beleza, mas principalmente como tudo aquilo apontava para Deus. E aquilo mexe com ela de verdade. A Bíblia diz que ela fica sem fôlego, como alguém impactado além do que esperava. E então ela reconhece que nem a metade havia sido contada. E ela entende que não era só riqueza ou inteligência, era Deus naquele lugar. Ela abre o coração, honra Salomão com presentes e ele também a honra, dando tudo que ela pede. E ela volta para sua terra transformada por aquilo que viu. E fica uma pergunta: se ela ficou maravilhada com aquilo que era visível, quanto mais nós deveríamos nos maravilhar com aquilo que vem de Deus? E a história aqui continua, mostrando o tamanho da prosperidade daquele reino, o ouro chegando em grandes quantidades, a prata se tornando algo comum, o trono de marfim coberto de ouro com leões esculpidos, tudo apontando para a grandeza, para a riqueza, para uma abundância visível. Mas no meio desse auge, algo começa a mudar. De uma forma muito sutil, sem anúncio, pequenas escolhas vão abrindo caminhos. E Salomão passa a amar muitas mulheres estrangeiras, não apenas como relacionamento, mas como alianças, como alianças com povos que não serviam ao Senhor. E com o tempo o coração dele começa a se inclinar. Ele, que era tão sábio, começa a permitir aquilo que antes saberia evitar. Ele constrói altares, permite práticas erradas, e a Bíblia deixa claro que seu coração já não era totalmente do Senhor. Ele caiu exatamente nas áreas que Deus já tinha alertado os reis, e provavelmente achou que conseguiria lidar com isso, mas não conseguiu. E o mais impressionante é que ninguém o confrontou. Ele ensinava sabedoria, mas ele parou de vigiar o próprio coração. E aquilo que começou dentro se torna visível por fora. Deus fala com ele, adverte, alerta, mas ele não leva a sério. E então o Senhor permite que adversários se levantem ao redor como forma de tratar o coração. Mas diferente de Davi, Salomão não se quebra, não se arrepende, e isso muda tudo. Por fora, o reino ainda parecia forte, bonito e próspero, mas por dentro estava frágil. E é nesse cenário que surge Jeroboão.
Ele era um homem trabalhador, alguém que Salomão havia colocado em posição de liderança, mas Deus já estava olhando para ele de outra forma. Um profeta o encontra no caminho, rasga uma capa nova em 12 pedaços e entrega 10 pedaços a ele, mostrando que 10 tribos seriam dadas a ele, que o reino seria dividido como consequência do que estava acontecendo. Salomão tenta reagir, tenta matar Jeroboão, mas ele foge para o Egito. Então o tempo passa e Salomão morre. E então Roboão, seu filho, assume o trono. Mas aqui algo fica muito claro: sabedoria não se herda. Salomão teve muitos filhos, mas nenhum preparado para aquele momento. O povo vem com um pedido simples, pedindo alívio do peso que carregavam durante o reinado anterior. Roboão pede conselho aos mais velhos, que orientam a responder com bondade. E depois aos mais jovens, que dizem para endurecer, e mesmo tendo tempo de pensar, ele escolhe o caminho errado. Ele despreza o conselho mais sábio, que era dos mais velhos, e responde com dureza, que foi o conselho dos mais jovens. E naquele momento, tudo se quebra. O povo se revolta. Então 10 tribos se separam e chamam justamente Jeroboão para ser o rei sobre elas. Agora o reino está dividido. Roboão fica com Judá e Jeroboão assume Israel. Mas com medo de perder o controle do povo, Jeroboão toma uma decisão muito perigosa. Ele pensa que se o povo continuar indo a Jerusalém para adorar, o coração deles pode voltar para Roboão. Então ele cria seu próprio sistema. Ele faz 2 bezerros de ouro, coloca um em Betel e outro em Dan. Cria sacerdotes, estabelece uma nova forma de adoração completamente fora de Deus. E ali começa um desvio profundo. Aquilo que começou com uma estratégia se transforma em pecado e passa a influenciar toda a nação. E quando a gente olha para essa história, dá uma tristeza, porque começou tão bem, com sabedoria, com presença de Deus, e agora termina em divisão. 1 Reis 10-12 mostra exatamente isso, o auge e o começo da queda. Salomão começou bem, mas não permaneceu. Roboão recebeu, mas não sustentou. Jeroboão foi levantado, mas desviou. No meio de tudo isso fica uma verdade simples. Não é como a gente começa, é como a gente permanece e termina. E tudo isso aponta para Jesus, o Rei perfeito. Aquele que não se corrompe, que não se divide, não se perde, mas permanece fiel até o fim. Essa é a Bíblia em Histórias Vivas. E que hoje nós possamos aí guardar o nosso coração, permanecer firmes e não negociar aquilo que Deus nos deu. Porque no final é o coração que mantemos diante dele que sustenta isso tudo. Amém, queridos? Um grande abraço. Até amanhã.